Dando sequência à nossa programação, assistiremos agora a palestra Incidência do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS e de IPI, disciplina legal e entendimento jurisprudencial. Para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente da Câmara de Ética Tributária do Estado de Santa Catarina e conselheiro suplente do TAT, advogado André Henrique Lemos. Boa tarde a todos. É com uma grata satisfação que eu apresento o dileto colega Solon Sen, é advogado, doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professor do IBET e da Fundação Getúlio Vargas, conselheiro do CARF, ex-conselheiro do CARF, membro da Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos da Fiesc e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Seccional de Santa Catarina e autor de livros. O tema, então, proposto: a incidência do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS sobre créditos presumidos de ICMS e de IPI, disciplina legal e entendimento jurisprudencial. O tema que me foi proposto, a questão da tributação dos créditos presumidos de ICMS e IPI, principalmente de ICMS, ele tem gerado muita polêmica aqui no Estado, muitas autuações, muitas dúvidas, e também tem se refletido essas polêmicas na jurisprudência. Algumas empresas têm entrado na justiça, outras têm sido autuadas pela Receita Federal. E isso acontece aqui no Estado de Santa Catarina porque de 2003 para cá, o Estado, como política local, tem concedido muitos créditos presumidos a títulos de investimentos, créditos presumidos para fomentar operações de importação, fomentar a industrialização, de tal sorte que o tema ele é de todo apropriado, não só no âmbito nacional, como também local. Eu cito aqui alguns exemplos de créditos presumidos que são concedidos no plano federal e no plano estadual. No plano federal, aqui nós temos o crédito presumido de IPI para incentivo de instalação de novos empreendimentos industriais na área da Sudan e Sudene. Temos o crédito presumido para ressarcimento de empresas exportadoras, crédito presumido de PIS, PASEP e COFINS na atividade agropecuária, e também os créditos presumidos de ICMS, que é os que geram mais polêmicas aqui no Estado de Santa Catarina. Nós temos o Proemprego, que é bastante conhecido, foi substituído por diversos outros regimes, né? Nós temos hoje o famoso regime DIAT, que foi o que substituiu, em parte, o Proemprego. Temos também o regime dos distribuidores e importadores, né? Que foi o que substituiu o antigo 148A, o nome do incentivo era 148A, que era o número do artigo que previa, né? Esse incentivo reduziu o ICMS para até 0,90% do valor da operação. Então era um incentivo muito relevante, né? E que hoje ele foi substituído por um incentivo inominado, né, que destaca 10%, permite o destaque de 10% na nota e reduz o ICMS, o encargo final, para 1%. E a diferença é crédito presumido do imposto. Também esse regime de crédito presumido é concedido em outros estados, tem o Fundopem do Rio Grande do Sul, regimes de crédito presumido da Bahia, do estado do Paraná. O estado do Paraná tem um incentivo de importação que é muito parecido com o antigo Proemprego. Ele reduz o encargo efetivo do tributo para 2% a 3%, dependendo da atividade. Bom, existe hoje na jurisprudência, na doutrina, eu não diria na doutrina, porque muito pouca gente escreve sobre isso, são muito poucos os artigos que analisam a natureza jurídica desse crédito presumido, mas existem hoje duas teses a respeito desse crédito presumido. Parte da doutrina, tem até uma doutrina que escreve sobre isso, mas parte da jurisprudência, principalmente, adota uma teoria que entende que esses créditos presumidos eles seriam recuperação de custo e, portanto, eles não se enquadrariam no conceito de receita.
Tá? Essa concepção ela foi acolhida aqui por alguns julgados, que nós vamos analisar, mas também existe uma visão oposta, que entende que esses créditos presumidos eles teriam natureza de subvenção governamental. E aí dentro desse gênero subvenção, há quem entenda que seriam subvenções de custeio e há quem entenda que seriam subvenções de investimento. E a doutrina e a jurisprudência principalmente gira em torno dessa discussão. Hoje, no judiciário, eu até cito aqui um precedente do STJ. O STJ, até muito pouco tempo atrás, ele ignorava a discussão a respeito das subvenções governamentais. Era muito difícil você encontrar um julgado do STJ e até da jurisprudência em que alguém analisasse o que é uma subvenção de investimentos, uma subvenção de custeio. Simplesmente envolvia essa matéria que ele entendia que era uma recuperação de custo e que, portanto, não era receita. Então, se vocês consultarem a jurisprudência do STJ e o judiciário da 4ª região aqui como um todo, vocês vão encontrar hoje uma jurisprudência relativamente mansa e pacífica, tá? Dizendo que isso aqui é uma receita não tributável ou sequer se enquadra no conceito de receita, porque seria uma recuperação de custos. Já no CARF, você tem basicamente duas interpretações. É muito forte a interpretação que entende que esses créditos presumidos seriam recuperação de custo, tá? Muito forte. Você tem, eu cito aqui, 2 precedentes favoráveis, os 2 são da 2ª turma ordinária da 2ª Câmara do CARF, e que afastava a incidência do PIS e COFINS, principalmente. Isso aqui são julgados da 3ª sessão, que envolviam basicamente a tributação do PIS e COFINS, e que reconhecia que não havia incidência nessa operação. Aliás, um parênteses, hoje, eu estava conversando com um colega, eu acabei vendo que tem muita empresa, inclusive aqui em Santa Catarina, que contabiliza esses créditos de ICMS como receita financeira. Acaba tributando o imposto sobre a renda, mas escapa do PIS e COFINS, entre aspas, contabilizando como receita financeira. Tá? Data máxima vênia, eu entendo que não é receita financeira, mas enfim, de qualquer maneira é uma posição que tem sido adotada e que um dia a Receita Federal vai fiscalizar isso aí, cedo ou tarde. Mas enfim, existe essa jurisprudência relativamente consolidada no CARF, mas não é unânime. Eu cito também um julgado contrário da própria 2ª turma ordinária. Teve um caso no início do ano, bastante recente, da 1ª turma ordinária da 1ª Câmara, em que se acolheu essa tese de que os créditos de ICMS, eles têm natureza de subvenção governamental, não recuperação de custos, e, portanto, se eles, depois nós vamos ver os requisitos, mas se eles não cumprirem os requisitos para serem excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, eles são tributáveis. Um desses requisitos é manter esses créditos numa reserva de incentivo, que pode ser criada pela pessoa jurídica na forma da lei das SAs. E muitos julgados recentes do CARF estavam acompanhando essa interpretação. Agora, é claro que isso aqui é um problema para quem está no regime do PIS e COFINS, no regime não cumulativo, ou seja, empresa do lucro real. Porque para o PIS e COFINS, no regime cumulativo, até 31 de dezembro do ano passado, a incidência era vinculada ao conceito de faturamento. Tá? A partir de 1º de janeiro de 2015, daí o problema começa a se aplicar também para quem é do lucro presumido, porque a incidência da COFINS começou a abranger toda a receita bruta operacional. Tá? Mas enfim, esse era o entendimento no CARF. Eu particularmente acompanho a orientação que interpreta que esses créditos eles têm natureza de subvenção governamental, pode ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, pode, tá? Não é sempre que ele pode ser excluído. E essa discussão estava lá no CARF, eu até achava que fosse prevalecer essa primeira tese aqui das subvenções, até que recentemente não, no final de 2013, o acordo foi publicado em maio de 2014, teve uma decisão do CARF
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que acolheu a tese do não enquadramento no conceito de receita bruta. É esse julgado aqui, primeiro, que eu menciono aqui para vocês. Tá? Agora, até onde eu acompanhei, foi um julgado isolado do CARF, né? Essa matéria seria posta de novo em apreciação. Agora, lamentavelmente, o CARF está passando por essa dificuldade institucional que todos sabemos. Né? Teve uma operação midiática, policialesca no início do ano, que, além de investigar um ou outro conselheiro, acabou generalizando toda a atuação institucional dos conselheiros representantes dos contribuintes. O presidente do CARF ele suspendeu todas as sessões do CARF, isso continua até agora. Alteraram a lei de tal modo para proibir que advogados pudessem fazer parte do CARF representando os contribuintes. Estão acontecendo novos provimentos de cargos, novos conselheiros que aceitam parar de advogar ou eventualmente não são advogados, estão entrando, só que o CARF não voltou a funcionar porque a lei que prevê a remuneração do conselheiro, que prevê a inclusão no orçamento do numerário necessário para pagar os conselheiros, ela ainda não foi aprovada, né? E acho que nem vai ser aprovada esse ano. Tá? Dificilmente vai ser aprovada esse ano. E aí o CARF parou. Né? Parou, e muito mais do que isso, todas essas discussões que a gente menciona aqui, se é subvenção ou não, elas vão ter que começar do zero. Vão ter que começar do zero. Começar do zero e com uma nova composição. Conselheiros sem muita experiência, não vou dizer experiência na área profissional, porque cada um tem a sua realidade, mas experiência enquanto julgador, eles vão começar praticamente do zero, e todas essas discussões vão ser retomadas. Né? Então, o futuro do CARF, ninguém sabe o que vai virar, né? Ninguém sabe como é que vão se desdobrar as discussões. Agora, o CARF, nos últimos anos, vocês que atuam na área, vocês sabem muito bem, o CARF ele ocupou a vanguarda nas grandes discussões na área tributária. A questão dos insumos do PIS e da COFINS, né? É algo que quem foi direto para o judiciário perdeu. A questão do PIS e da COFINS sobre receita de terceiros, né, ou receita repassadas a terceiros, a questão do roaming das empresas de celular, quem foi para o judiciário perdeu. E quem foi para o CARF ganhou. Porque a interpretação do CARF ela era uma interpretação melhor. A mesma coisa essa questão da subvenção. Aqui existe a discussão no CARF, mas agora, recentemente, a questão de 3 meses eu estava vendo um contribuinte que entrou aqui questionando a natureza jurídica do PRODEC, que até a Receita Federal aceita o PRODEC. O PRODEC é um incentivo, como nós sabemos, para construir ou ampliar unidades industriais. Ele é concedido para a indústria. E o Estado só concede o incentivo quando a empresa demonstra a aplicação daquele recurso na construção da unidade industrial. Ou seja, a empresa faz um contrato inicialmente com valor de 10% do programa de investimentos e só depois que é provado, é feita uma auditoria, inclusive por um banco público, pode ser tanto o BADESC, que é o banco local, a agência de fomento local, quanto o BRDE, feita a auditoria mostrando que aquele valor foi efetivamente aplicado, daí que o Estado concede o investimento até o limite do valor investido. A Receita nunca tinha autuado ninguém aqui por ter contabilizado o crédito presumido do PRODEC como subvenção para investimento. Aí teve uma empresa que entrou na justiça, entrou com mandato de segurança preventivo, olha só, e perdeu. Perdeu no TRF e perdeu no STJ. Então, acabou que a questão no judiciário não teve o melhor tratamento. E eu acompanhei o julgamento do TRF, li depois o acórdão, né? Toda essa discussão aqui, ela passa longe do judiciário. Já no CARF, as discussões elas têm uma profundidade muito maior, ou tinham uma profundidade muito maior. Agora, com a nova redação da Lei 10.833, redação decorrente da Lei 12.987,
foi previsto, dentro do próprio texto da Lei 10.833, a exclusão das subvenções de investimento da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. Isso aqui, na verdade, já era previsto, pelo menos desde 2009, na Lei 11.941 de 2009, ela já tinha uma disposição que previa que as subvenções para investimento, quando excluídas da base de cálculo do imposto sobre a renda, elas também seriam excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E quais são os requisitos para que esse crédito possa ser excluído da base de cálculo, tanto do imposto de renda, quanto do PIS e da COFINS, quanto da CSLL? Esses requisitos são previstos no artigo 30 da Lei 12.973, e aqui eu já adianto, eu tenho uma visão particular que eu entendo que esse crédito presumido ele não tem natureza jurídica de recuperação de custo, não é uma recuperação de custo, ele é realmente uma subvenção, tá? Ele é uma transferência de capital que o poder público dá, como se fosse uma espécie de doação modal, depois nós vamos mencionar isso. Então, para excluir da base de cálculo do imposto sobre a renda e do PIS e da COFINS, a empresa tem que preencher os requisitos do artigo 30. E qual é o requisito? O primeiro requisito é o requisito mais óbvio. A subvenção tem que ter natureza de subvenção para investimento. Ela não pode ser uma subvenção de custeio. Depois eu vou mencionar qual a diferença entre a subvenção de custeio e a subvenção para investimento, tá? Mas antes disso eu vou destacar esses dois itens aqui, que são itens, por assim dizer, formais, né? Se bem que não usaria essa classificação, eles têm conteúdo material também, mas o primeiro requisito é que a pessoa jurídica mantenha o valor dessas subvenções numa conta de reserva de incentivos, que deve ser criada por deliberação da Assembleia, na forma do artigo 195A da Lei das SAs. Tá? Então esse é o primeiro requisito. Essa reserva de incentivos, ela foi criada com a reforma da Lei das SAs, e antes dessa reforma, o requisito para a exclusão da subvenção para investimento da base de cálculo era a manutenção desse valor na reserva de capital. Como as subvenções deixaram de fazer parte da reserva de capital, foi criada essa conta específica. E o segundo requisito é a não distribuição aos sócios. Tá? O valor tem que ficar na conta e não pode ser distribuído, ou seja, ele só pode ser utilizado para absorção de prejuízos e para o aumento de capital. E o parágrafo 4º do artigo 19 estabeleceu que considera-se distribuição do valor do imposto quando tem a restituição do capital ou partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida até o limite do saldo de reserva de incentivos. Tá? Só que não tem muita discussão, é objetivo, ou a empresa cumpre isso ou ela não cumpre. A discussão maior, ela reside aqui, saber o que caracteriza a subvenção para investimentos. A primeira característica, isso aqui, esses requisitos da subvenção, requisitos de caracterização da subvenção para investimentos, os dois primeiros estudos que eu tive conhecimento que tratam dessa matéria é um estudo do Bulhões Pedreira, que está inserido dentro do Comentários à Legislação do Imposto sobre a Renda, e um artigo do professor Natanael Martins, que foi o pioneiro, né? Fora isso, muito poucos estudos analisam efetivamente o que é essa subvenção do ponto de vista jurídico. Tá? Mas, lendo esses estudos clássicos, por assim dizer, nós podemos elencar pelo menos essas características, essas 5 características aqui. Primeiro, ele é uma espécie de tributo negativo, uma transferência de capital, né, do poder público em benefício do particular. E que ela pode ser levada a efeito tanto por meio do crédito presumido, que é o que nós estamos estudando aqui, como por meio da devolução de tributos, que seria a forma mais transparente, né? A forma mais transparente seria o poder público pegar e dizer, olha, você está recebendo de volta o teu ICMS. Na década de 80, os incentivos aqui locais de Santa Catarina, eles eram assim. A empresa pagava numa conta corrente específica do Estado, e depois de um tempo o Estado autorizava a empresa a sacar aquele valor. Aí você tinha um total transparência a natureza e o valor da subvenção.
E também é o seguinte, ela tem a característica de negócio jurídico unilateral. Unilateral no sentido de não sinalagmático, ou seja, não corresponde a uma contraprestação. É interessante que, se você for olhar todos os incentivos que são dados para os estados até preveem, por exemplo, olha, você tem que construir a unidade industrial, tem que gerar tantos empregos, tem que fazer um investimento de tantos milhões, só que isso não tem natureza jurídica de contraprestação. Tá? Aquilo ali é um pressuposto para, uma vez não atingido, o Estado revogar o incentivo. Mas aquilo ali não é considerado uma prestação exigível. Não pode o Estado falar, olha, você não gerou 10 mil empregos, agora eu estou te acionando na justiça para que você cumpra aquela obrigação. Não, ele pode só revogar ou não o incentivo. Por isso, as subvenções para investimento, elas se aproximam, se nós formos fazer uma analogia ao direito privado, com a chamada doação modal, em que você faz uma doação para um beneficiário qualquer, só que você vincula aquela doação ao cumprimento de um encargo, que não é uma prestação exigível. Se não for cumprido, eu até posso revogar a doação. Tá? Mas ele não tem natureza de contraprestação. E o conceito de subvenção para investimentos, aliás, o nome subvenção para investimentos, ele gera um equívoco, porque é até algo que eu vou tratar aqui no tópico seguinte, saber a possibilidade de aplicação da subvenção como capital de giro, ou se é possível uma subvenção para investimento sem investimento. Tá? Na verdade, se nós formos olhar a Lei 4.320, que trata das finanças públicas, a mesma figura da subvenção para investimento, ela classifica como subvenção econômica. Talvez o nome mais apropriado para essa figura fosse uma subvenção econômica, porque há situações em que você não consegue caracterizar muito bem a subvenção. A subvenção para investimento, ela é determinada por oposição à ideia da subvenção de custeio. Isso é uma noção que quem explicou pela primeira vez foi o Bulhões Pedreira. Ele dizia assim, o que é a subvenção para custeio? A subvenção para custeio são transferências de capital que o Estado concede para fomentar atividades privadas de interesse público, né? Mas atividades privadas que têm uma natureza deficitária, que elas normalmente não conseguiriam subsistir em razão do desinteresse que o mercado tem, ou porque são atividades extremamente onerosas, ou porque o Estado quer reduzir o custo daquela atividade. Por exemplo, aqui, estava vendo agora a Prefeitura de Joinville. A Prefeitura de Joinville, ela paga um valor anual para as empresas de transporte para que elas mantenham uma tarifa reduzida. As empresas sem aquela subvenção anual, elas operariam no prejuízo. E aquela subvenção que é recebida, ela é aplicada nas atividades, despesas gerais da empresa, no custeio propriamente dito. E subvenção para investimento? Daí o Bulhões Pedreira diz, subvenção para investimento são todas as demais. E aí você cria uma zona cinzenta, porque tem créditos de ICMS, como o PRODEC aqui em Santa Catarina, que são concedidos em função de uma indústria que é instalada. Agora, tem créditos de ICMS que são concedidos aqui em Santa Catarina e nos outros estados também, não para a construção de uma indústria, mas sim para o financiamento de capital de giro da empresa. Até o PRODEC mesmo, dependendo da modalidade do PRODEC, o próprio Estado qualifica o PRODEC como financiamento de capital de giro. Porque ele raciocina assim, olha, se a indústria já está construída, na verdade eu não estou financiando a indústria está pronta. O pressuposto para eu conceder o crédito presumido é você ter construído. Então eu estou financiando o teu capital de giro. Esse é o raciocínio financeiro do Estado. Tá? Por isso, se vocês entrarem no site do PRODEC, está lá, financiamento de capital de giro, tá? Via crédito de ICMS. E essas subvenções que são aplicadas em capital de giro e não na construção de empresas, elas ficam numa zona cinzenta, né? É engraçado o pró-emprego, né? Pró-emprego, logo que comecei a advogar, né? Porque eu fui advogado, depois eu fui advogado público, e aí eu voltei, eu vi que hoje eu quando vejo greve de funcionário público, eu fico perplexo, né? Eu falei, pô, você não está bom, pede demissão, vai para a iniciativa privada, né? Não é assim que se ensina, né?
E eu era advogado da União, fui também da Secretaria da Fazenda aqui, da área jurídica, e eu pedi demissão porque chegou um dado momento que eu não conseguia mais pagar minhas contas e eu fui embora. E aí o primeiro projeto que eu fui era um projeto do Proemprego, né? Aí eu lembro, fiz uma apresentação muito bonita, né? Legal, e aí fui recebido pelo secretário da Fazenda, né? E aí eu lembro da pergunta que ele falou: Solon, legal, você está trabalhando com isso e tal, né? Parabéns, né? Corajoso. Mas assim, além do teu, quantos empregos esse projeto vai gerar, né? E era um projeto que realmente ele tinha como pressuposto um incremento da atividade econômica, ele era um benefício para movimentar a economia, só que não era atrelado à construção de uma unidade industrial, uma unidade comercial. Veja, por exemplo, o Proemprego. Itajaí, em 2003, Itajaí não estava nem entre as 20 economias do Estado. O Porto de Itajaí estava assoreado. Com o Proemprego, aquela região virou uma região extremamente moderna. Virou, acho que está entre a terceira economia do Estado, ou quinta economia, né? É a primeira do Estado. É a primeira do Estado. O Porto de Itajaí, que estava assoreado, o Porto de Itajaí hoje é o porto mais rápido do Brasil. O porto mais rápido do Brasil. Tem indústria, tem empresas que mesmo sem incentivo fiscal vão continuar no Porto de Itajaí. O Porto de Imbituba, por exemplo, o Porto de Imbituba ele tem a prancha, que eles chamam, que o Porto de Imbituba não é de container, ele é de granel, né? Ele tem a prancha, que é a carga e descarga de navio mais rápida do mundo. Por quê? Porque as empresas que ganharam Proemprego, que se instalaram lá, elas tinham dinheiro, né? Elas compraram um shiploader e mais esteiras das mais modernas. Então o Estado ele não deu aquele incentivo para o custeio, também não deu incentivo para instalar uma indústria, só que ele concedeu incentivo para fomentar a economia como um todo. Por isso que a Lei 4.320, ao invés de falar em subvenção para investimento, ele chama de subvenção econômica. Tá? E é justamente aqui que reside a grande polêmica. Né? Os outros itens, eu diria assim, que são, como eu mencionei anteriormente, são de constatação objetiva. Aqui não, aqui é que a situação fica um pouco complicada. A Receita Federal, isso foi recentemente previsto numa instrução normativa, mas já é coisa antiga, é um parecer da coordenação do sistema de tributação de 1978, muita gente aqui não era nascida, né? E já existia essa exigência. A Receita Federal entende que para que a subvenção possa ser caracterizada como uma subvenção para investimento, tem que existir a vinculação a um projeto de implantação ou de expansão do empreendimento econômico. Mas não é só isso. Posteriormente, passou a se exigir o chamado sincronismo, que é algo, eu não conheço nenhum incentivo que seja sincrônico. O Estado, a Receita exige o seguinte, que o Estado vá concedendo o crédito presumido e a empresa vá utilizando o crédito presumido para construir a indústria. Isso não existe. Primeiro porque dinheiro e crédito, tá, são bens fungíveis por excelência. Direito de crédito, ainda que escritural, é algo fungível. E aquele crédito que está sendo concedido para o Estado, aquilo ali reduz a carga tributária e aumenta, de certa forma, o capital de giro da empresa. Só que o Estado só concede os créditos depois que a empresa construiu a unidade. Isso se nós vamos pensar no PRODEC, ou no chamado, o benefício lá no Paraná, ele se chama Paraná Competitivo. Você tem que construir primeiro, depois o Estado te concede. E aí tem aquela zona cinzenta do Proemprego, por exemplo, ou do regime de arte, em que você simplesmente não tem obrigação nenhuma de construir unidade industrial alguma. Você só tem obrigação de fomentar a atividade portuária catarinense, trazer a mercadoria por meio de um porto catarinense, salvo exceções concedidas pelo próprio secretário da Fazenda. Por exemplo, você vai trazer um equipamento industrial que precisa de um porto com calado de 15 metros. Profundidade. O navio afunda 15 metros e tem que encostar num cais de 15 metros. Não tem porto com essa característica aqui em Santa Catarina. Até tem, o porto de Itapoá chega, o porto de Imbituba pode chegar quando tiver com maré alta, só que não tem equipamento para tirar aquela mercadoria de lá, aquele produto.
aí você tem que trazer por um outro porto, Porto de Santos ou Porto de Paranaguá, dependendo da situação. Ou às vezes o porto tem condições de infraestrutura, só que tem uma fila para trazer o navio. Quando fica na fila, enfim, aí o secretário pode abrir uma exceção, aí você traz a mercadoria via DTA para desembaraçar em Santa Catarina, e aí você mantém o incentivo. Fora isso, ele não deixa de ser um crédito presumido que é aplicado, sim, numa espécie de financiamento de capital de giro. E aí a Receita Federal tem autuado várias empresas aqui em Santa Catarina, tá? Várias empresas. É interessante que ela chega assim, é uma técnica, né? Não sei qual a previsão legal, ela autua primeiro só o último ano, fala, vou autuar só um ano, e daqui a mais 6 meses eu venho aqui para ver como é que você, se você fez uma denúncia espontânea, se você melhorou. E é engraçado que o ano passado teve várias autuações, eles prometeram que voltariam no ano seguinte, ainda não voltaram. Pelo menos eu tenho acompanhado bastante isso aqui, parece que deram uma aliviada. Mas a autuação fiscal aqui, ela foi generalizada em Santa Catarina. E a grande maioria das empresas não contabilizava isso como subvenção. Não contabilizava. Tá? E aí, não tinha muito o que fazer, porque se você não contabilizava como subvenção para investimento, ou não observava esses requisitos aqui, da manutenção na conta de reserva de incentivos, ou a não distribuição aos sócios, efetivamente ela tem natureza jurídica de receita, e ela deveria ser tributável. Deixa eu só passar aqui, tem uma... Bom, essa exigência de sincronismo, ela obviamente, ela está sendo questionada. No caso dos contribuintes, teve contribuintes que contabilizavam isso como subvenção para investimento. Tá? No caso do PRODEC, a Receita Federal aqui em Santa Catarina, pelo menos os casos que eu ouvi falar ou acompanhei, a Receita Federal encerrou a fiscalização e aceitou, mesmo com essa exigência de sincronismo. Teve 2 casos em que a Receita autuou. No caso do PRODEC, que eu tive ciência que um fiscal foi nessa regra do sincronismo, tá? Ele disse, olha, você tudo bem, está atrelado ao empreendimento industrial, só que não foi sincrônico. Tá? Um dos pouquíssimos casos. E nesse caso da empresa que entrou com mandado de segurança preventivo e perdeu, aí a Receita Federal obviamente perdeu, tem que ir lá lançar de ofício. Essa foi autuada pelo PRODEC. Mas essa discussão da possibilidade de aplicação de capital de giro, da subvenção para investimento do capital de giro, apesar do tema não ser muito estudado, a gente encontra na doutrina aqui alguma produção jurídica qualificada. A primeira, mais antiga, do Bulhões Pedreira, depois a do Natanael Martins, que não é tão antiga assim, né, Natanael? Mais novinha, né? E depois um artigo da Ana Cláudia Tume, outro da Luciana Rosa Nova, Felipe Barbosa, Gilberto de Castro, conselheiro do CARF, que também é um estudioso na matéria, ele tem um artigo sobre isso. E eu aqui, recentemente, na revista Dialética do mês de fevereiro, fiz uma recompilação dessa doutrina, e eu também entendo que o fato de ser aplicado em capital de giro, ele não descaracteriza a subvenção para investimentos. Tá? Eu cito aqui um julgado bem antigo do CARF, em que admitiu, até cita o estudo do Bulhões Pedreira, do Natanael Martins, e que aceitou a possibilidade de aplicação em capital de giro. Também aqui um acórdão do conselheiro Marcos Takata, também um excelente conselheiro. Não sei se o Takata ficou, será que o Takata ficou no conselho? Ele saiu, né? Você veja só a perda que nós tivemos do CARF, né? Isso aqui, gente, esse processo aqui eu posso afirmar com vocês com segurança. Se o contribuinte tivesse entrado com mandado de segurança, ação anulatória, tivesse ido para o judiciário, ele tinha perdido liminarmente essa questão. Tá? Tinha perdido liminarmente. E agora, o CARF teve essa perda de contribuintes, de representantes dos contribuintes, que, a meu ver, é irreparável. Né? Talvez, eu ainda sou esperançoso, eu acho que o CARF vai conseguir recompor a altura, tá? Mas a gente que não tem tanta esperança que eu, e até chega a brincar, né? Uma brincadeira maldosa, eu vou repetir só porque não sou eu o autor da ideia, eu não vou dizer quem foi, né? Mas há quem diga que agora o CARF vai se chamar Jari,
Não sei se já viram aquele recurso de a junta de trânsito. Você faz o recurso de trânsito, você sabe que vai perder e perde mesmo e nem sabe por que perdeu, né? Só sabe que vai ter que tomar alguma providência. Se fosse um valor mais alto, você acaba indo para o judiciário. Na área tributária é o que vai acontecer. Se o CARF manter a autuação, vai ter que ir para o judiciário. E no judiciário, eu tenho receio de que esses temas eles não vão receber o tratamento adequado. Como o meu tempo já está acabando, eu vou acelerar um pouquinho mais para mencionar aqui alguns caracteres, alguns elementos de caracterização que a jurisprudência do CARF, e aqui é a primeira seção, os primeiros julgados que eu mencionei, que acolhia, até teve o acolhimento da tese da recuperação de custos, são casos da terceira seção, julgando só PIS e COFINS. Então, são situações em que o contribuinte tributou o imposto de renda à pessoa jurídica, mas não tributou o PIS e COFINS. Porque se for a situação em que ele não tributou nenhum dos dois, isso vai para a primeira seção. E na primeira seção, já havia uma jurisprudência, não pode dizer que era algo pacificado, mas havia uma sinalização de que a característica da subvenção não era o sincronismo, não era a vinculação à construção de um empreendimento econômico, e sim a intenção do subvencionador, que é prevista como? Analisando a legislação, analisando os atos concessórios. E, portanto, o CARF, ele afastava essa exigência de sincronismo. Até porque, aqui eu coloco entre aspas, né, os conselheiros perceberam muito bem que primeiro se aplica recursos próprios ou recursos até emprestados do BNDES, BRDE, para construir a unidade industrial, e só depois o Estado concede um incentivo fiscal. Então, também aqui há um outro julgado do conselheiro Alberto Pinto Júnior, que afastou a exigência do sincronismo, tá? Algo já se encaminhava para se consolidar no CARF. De tal sorte que hoje, o que eu diria? Se o CARF tivesse permanecido numa solução de continuidade, eu diria que havia, até à luz da jurisprudência, para aqueles contribuintes que classificassem adequadamente, atendessem os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973, ou seja, mantivessem os valores na reserva de incentivos e não distribuíssem aos sócios, para esses contribuintes existiria uma relativa segurança jurídica para manter a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS do imposto de renda, créditos como o PRODEC, uma segurança jurídica um pouco menor se a hipótese envolvesse créditos como o pró-emprego, tá? Agora, desde que observados os requisitos do artigo 30. A tese da recuperação de custo é bem interessante, que ela era acolhida no STJ, só que semana passada saiu um acordo do ministro Herman Benjamin, em que ele analisa essa questão, e ele está revendo a posição dele. Ele tinha essa interpretação de que era recuperação de custo, e ele está interpretando que isso aqui tem natureza de subvenção governamental e que só pode excluir da base de cálculo quando mantida na reserva de incentivos e atendidos os demais pressupostos do artigo 30. E esse voto do ministro Herman Benjamin, ele convenceu o restante da turma. Então eu não sei, a hora que a assessoria do STJ começar a estudar um pouco mais isso aqui, se quem tem essa tese da recuperação de custo vai conseguir fazer essa tese vingar no Superior Tribunal de Justiça. Então eu entendo que o caminho mais seguro é esse aqui. Agora, de qualquer maneira, o assunto ainda está em aberto. E como eu mencionei, a Receita Federal editou aqui a instrução normativa no início do ano, exigindo de novo o sincronismo. Então, gente, eu acho que esse era o último slide. O objetivo... eu tenho mais um outro aqui do conselheiro Celso Benício também. Claramente cita o parecer normativo CST e afasta a exigência do sincronismo, tá? Aproveito para fazer uma propaganda do meu livro aqui, que é sobre PIS e COFINS, se alguém vive de direitos autorais, né? Então a gente tem que fazer uma propaganda sempre que pode, né? E o objetivo foi mais expor essa
polêmica, por assim dizer, essa discussão, não diria polêmica também, que não é um problema que atinge a grande generalidade dos contribuintes. Aqui em Santa Catarina, como tem muitas empresas do segmento de importação que estão sendo autuadas, muitas empresas que se beneficiaram com o PRODEC, né, esse assunto está, por assim dizer, circulando um pouco mais, principalmente depois desse mandado de segurança que foi impetrado, né. Aliás, a pior coisa que tem é quando alguém antecipa a discussão judicial, né. Quando veio a Lei 12.973, alguém interpretou que o PIS e COFINS passaria a ser calculado por dentro. Infiltrou o mandado de segurança e perdeu o mandado de segurança. Isso foi o pior, né? E aí fica a situação, né? Você fica numa situação de insegurança. E aqui em Santa Catarina, o que era mais ou menos tranquilo foi o PRODEC, depois desse mandado de segurança nós vamos ter que voltar a discutir. As empresas que têm o PRODEC, são quase 98 empresas, 94 empresas no estado que têm o PRODEC. Essas empresas podem ser fiscalizadas, chamadas a se explicar, desde que obviamente estivessem contabilizando como subvenção. Se estiver tributando, daí não teria problema, mas eu acho que a grande maioria não tributa. Então eu agradeço mais uma vez, parabenizo aqui o Adilson Cordeiro, presidente do CLC, o Dr. André Lemos pelo excelente evento, e agradeço pela atenção de todos. Boa tarde.